Ano novo, vida nova e, como você pode ver por aqui, identidade visual nova, novas cores, novas formas, nova eu. Eu vou rodar a vinheta pra gente fazer o nosso primeiro giro da Jana deste ano de 2025. Enquanto isso, você já pode deixar um comentário, o que você tá achando dessa nova identidade, quem sabe até mesmo deixar aquele like gostoso e comentar também quais são as atualidades que você gostaria que eu apresentasse aqui. Lembrando sempre que a ideia não é só falar da atualidade, pensar também como isso pode aparecer nas provas de vestibular e indicar eventualmente vídeos, livros, músicas, podcasts ou até mesmo obras de arte que tenham a ver com esses acontecimentos. Bora lá, rodando a vinheta. Oi, tô de volta com o Giro. Esta é a segunda sexta-feira do mês de janeiro de 2025. Eu vou comentar os principais acontecimentos dos últimos 10 dias, porque eu tô aqui, ó, quer ver? Gravando no dia 10 de janeiro de 2025, é a segunda sexta-feira de 2025. Poxa, mas a primeira eu tava curtindo ainda o meu Réveillon. Eu tenho uma curiosidade pra vocês que eu duvido que vocês saibam. Vocês sabiam que hoje, 10 de janeiro, é conhecido como Dia dos Desistentes? Pois é, a segunda sexta-feira do mês de janeiro foi eleita por aquele aplicativo de esporte, o Strava, o Dia dos Desistentes. E por que isso? É o dia que as pessoas começam a deixar de lado as suas metas de atividade física pro novo ano. Mas eu não tô aqui para julgar ninguém, a não ser os alvos das notícias. Bora para elas. Primeira notícia, ó, deixa eu só consertar aqui. Sempre que um médico negar um exame, é só pedir para deixar o motivo da recusa escrito em um papel com a assinatura dele e ver a mágica acontecer. Fazer exame é um direito meu, vamos ver quem vai dar respaldo. Esse foi um Twitter bastante polêmico em reação a um tweet da doutora Monique Fernandes. Eu vou ser muito sincera, eu já tinha achado esquisito o tom da doutora Monique, né? Eu sou rédea curta no meu consultório, alguns ainda lançam que estão pagando e que têm dinheiro. Bom, eu achei a doutora Monique equivocada pelo tom bastante agressivo que ela assumiu. Em resposta a ela, o Lucas falou, foi uma besteira. O médico, gente, ele é um especialista. Ele é que sabe da necessidade ou não da realização de exames. Se você foi atendido por um médico e achou que não foi bem atendido, procure uma segunda opinião, o que é direito de todo mundo. Mas o paciente, um leigo, não tem o direito de constranger o médico no pedido feito pelo paciente de um exame, né? Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico pensando num tema polêmico, mas excelente para as particulares de medicina. Imagina, por exemplo, se o tema tivesse alguma coisa a ver com, né, a relação médico-paciente. Como se transformou ao longo dos últimos anos as causas e as consequências desse clima, né, um pouco agressivo entre médicos e pacientes. Será que isso tem a ver com essa elitização histórica da carreira médica que dá aos médicos, às vezes, um tom um pouco arrogante? Ou, olha, a gente tem um repertório sociocultural em relação a isso. Na contemporaneidade, a gente vive a chamada crise das metanarrativas. Uma das pessoas que fala sobre isso é um filósofo contemporâneo chamado Lyotard. E aí ele vai falar, por exemplo, que na contemporaneidade o indivíduo perdeu a crença em instituições, em narrativas, como a ciência, a religião, por exemplo, a escola e a educação e a política. E aí o discurso médico, que é uma das vertentes do discurso científico,
conta com a descrença do cidadão médio. A gente pode pensar nisso. Mas eu penso também em um outro repertório sociocultural bem interessante, porque um paciente que assume essa postura também arrogante, que assume essa postura um pouco agressiva, cheia de razão, eu acho que ele é uma manifestação de um fenômeno chamado efeito. Então, deixa eu pôr aqui para vocês. Dunning-Kruger. Tá? Para quem quiser, né, as áreas do conhecimento, a crise das metanarrativas é um repertório que vem lá da filosofia e o efeito Dunning-Kruger é estudado dentro da psicologia. Eu sei que vocês gostam de saber onde procurar. O efeito Dunning-Kruger eu dei um apelido um pouco ríspido. Não sei, você pode pôr a opinião aqui embaixo, tá? Fala o que você acha desse apelido que eu dei. Ah, deixa eu pôr esse Jana Rabelo do outro lado. Não gostei dele aqui, não. Gente, eu tô testando tudo. Depois, por favor, me contem o que vocês estão achando dessas mudanças, da nova identidade e de tudo mais. O efeito Dunning-Kruger diz respeito ao fato de que, quanto menos o indivíduo sabe de alguma área, de uma certa disciplina, mais ele tende a demonstrar certeza dessa área. É por isso que eu chamo o efeito Dunning-Kruger de efeito do burro empoderado. O leigo que não sabe nada assume uma postura arrogante que frequentemente contrasta com a postura humilde do especialista. Será que a gente teria aqui o efeito Dunning-Kruger? Me dá a sua opinião. E você conseguiria, por exemplo, pensar esse tema aparecendo num vestibular como a Faculdade Baiana de Medicina ou a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pedindo para avaliar a relação médico-paciente? Essa troca de ideias aqui perfeitamente poderia, essa troca de ideias aqui perfeitamente poderia estar no meio da coletânea. Falando do burro empoderado, do efeito Dunning-Kruger, eu vou para um outro acontecimento desta semana. A influenciadora Belle Silva, influenciadora digital, famosa por ser esposa de Thiago Silva, eu vou ter que grifar isso aqui porque é muito bom, né? Pelo que essa moça é conhecida, por que o que ela postou nas suas redes sociais recebeu repercussão? Porque ela é esposa do jogador de futebol Thiago Silva, né? A Belle Silva publicou um vídeo que eu não vou mostrar aqui porque eu não bato palma pra maluco dançar, né? Eu gosto muito de falar aqui, não bato palma pra maluco dançar ou palhaço gosta é de picadeiro. Como eu não vou dar picadeiro para essa moça, ela fez um vídeo indignadíssima porque a professora do filho dela, o Isago, de 16 anos, a professora, né, falou com o Isago que entraria em contato com ela, Belle Silva, para falar de uma grande probabilidade de ele ter transtorno de déficit de atenção pelo seu comportamento de sala de aula. E aí, ela usou o picadeiro das redes sociais, com todas as pessoas batendo palma para ela dançar, para mostrar que ela estava indignadíssima com isso. Gente, é um absurdo. Ela achou que a professora não tinha legitimidade para fazer esse tipo de apontamento, sendo que a maior parte dos casos de transtorno de déficit de atenção diagnosticados surgem a partir de indicações de professores. Nós, professores, estou me colocando nessa porque eu já fiz isso com um aluno que tinha esses sinais. Nós, os professores, que somos os que estamos mais em contato, às vezes, com os filhos, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, nós, frequentemente, somos os profissionais que alertamos os pais sobre a necessidade de procurarem profissionais qualificados para darem o diagnóstico. Então, a gente pode pensar também que, de certa maneira, a gente tem aqui um sintoma da crise
da docência na contemporaneidade. Os professores, lembra lá da crise dos meta-relatos do Lyotard? Os professores também andaram perdendo credibilidade diante do grande público. Um sinal disso seria, por exemplo, a perseguição ideológica que alguns professores aqui no Brasil sofrem pelo Escola Sem Partido, até mesmo a desvalorização financeira e a desvalorização do papel do professor fica muito explícito, tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada com um olhar diferente em, poxa, talvez essa professora seja o indivíduo mais próximo do meu filho e capaz de indicar que talvez haja alguma coisa errada. Aí uma pergunta, você consegue pensar em outros sintomas dessa crise da docência que tem conduzido a algo que eu acho que pode ser tema da redação do Enem, ou da Unicamp, ou de outros vestibulares, que é o chamado déficit docente, o caso de já estarem faltando professores em algumas disciplinas. Os alunos, os jovens hoje não querem ser professores por causa das diversas formas de desvalorização da carreira docente. Então, ó, indiquei um tema, indiquei contexto e indiquei causas. Acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada. Vamos para o nosso próximo acontecimento? 2025 vai ser o meu 10º ano de cursinho. Eu vou gravar aqui porque, poxa, é bastante ano de cursinho, né, gente? Jovem que sonha em cursar medicina desabafa sobre o medo de não conseguir vaga. Ela viralizou, conseguiu romper a bolha do Estúdio Twitter e do Estúdio Gram e chegou aos principais portais de notícia. Aqui, por exemplo, ela está no G1. A Ana Laura, especificamente, ela já tem 26 anos, começou a tentar o vestibular aos 17 e em 2025 ela completaria o 10º ano de cursinho. Foi muito criticada nas redes sociais, foi ridicularizada, foi chamada de burra, foi acusada de autossabotagem. E agora eu quero ter uma conversa com vocês, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós, como sociedade, gostamos muito de julgar os outros, mas os vestibulandos, acima de tudo, se acham no direito de julgarem os outros. Não sei porquê, mas eu desconfio que tem a ver com, enquanto eu tô olhando para o que o outro faz de certo ou errado, eu não preciso olhar para as minhas próprias falhas. E eu gostaria de dizer de um conselho que eu recebi assim que eu engravidei. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: ser mãe é um eterno cuspir pra cima. Toda vez que você fala mal de uma outra mãe, eventualmente o karma vai agir e você vai fazer igualzinho àquela mãe. E aí eu gostaria de dizer que ser vestibulando é cuspir pra cima. Você não sabe se você vai precisar de 10 anos de cursinho, não é mesmo, vestibulando que está me assistindo neste instante? E mesmo que você já tenha passado, você não tá nos sapatos dessa moça, você não sabe pelo que ela passa, as questões físicas, emocionais, familiares, nada disso. Então eu acho que as pessoas estão com muito tempo livre para cuidar da vida das outras. E para piorar, hoje pela manhã saiu o resultado do vestibular da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e ela foi aprovada em medicina. Então parece que este foi o último ano de cursinho dela. Gostaria de entrar na casa de todas as pessoas que a ridicularizaram e ver a carinha delas neste instante. Será que todas as pessoas foram aprovadas em medicina? Fica aí a provocação. Em relação a este caso aqui, eu acho que eu indicaria um produto midiático, tá? Que é aquela série Black Mirror. E especificamente, como eu penso nessa questão dos linchamentos virtuais, eu indicaria que vocês assistissem ao episódio Odiados pela Nação. Só vou falar isso para não dar spoiler.
É muito fácil ser cruel nas redes sociais por causa do esvaziamento da subjetividade do outro. O outro deixa de ser um ser humano e é apenas uma foto afastada, que não tem uma personalidade, não tem uma subjetividade, é apenas um avatar. Próxima notícia. Demi Moore foi eleita 3 vezes pior atriz, né? Ela recebeu aquele Framboesa de Ouro antes de calar críticos com o Globo de Ouro. Ela foi premiada agora no Globo de Ouro pelo filme A Substância, de que eu gostei muito e que eu indico como filme para você assistir agora, tá? Então, repertório cinematográfico. E já que a gente está falando de A Substância, eu pensaria, por exemplo, em um tema que pode aparecer no Enem e nos demais vestibulares, que é a questão do etarismo, né? O preconceito e a discriminação contra pessoas com base em sua idade, e o etarismo, também conhecido como ageísmo, tem como uma das suas principais manifestações a chamada velhofobia. E o etarismo, a velhofobia são especialmente cruéis com as mulheres, que são vistas como descartáveis ou menos valorosas à medida que envelhecem. E aí eu gosto dessa notícia porque ela tem camadas, não é mesmo? O filme A Substância vai refletir sobre etarismo, pressão estética, as várias formas de violência pelas quais as mulheres passam, as manifestações da misoginia e do machismo. E a Demi Moore, que aos 62 anos recebeu o Globo de Ouro, é por si só uma sobrevivente do etarismo. Não é comum que mulheres nessa idade protagonizem filmes de massa, filmes hollywoodianos e que sejam premiadas. Então eu acho encantador que no filme e na vida real estejamos discutindo o etarismo, a velhofobia, a pressão estética e também, obviamente, o machismo. E por último, a notícia do ano: Fernanda Torres, no mesmíssimo Globo de Ouro, ganhou o prêmio de melhor atriz, né? E aí é interessante que a gente fale que é uma tradição de família. A Fernanda Torres é filha de Fernanda Montenegro e Central do Brasil, lá em 1999, 25 anos atrás, ganhou também o Globo de Ouro. E tudo que eu desejo é que a Fernanda Torres seja indicada e vingue a mãe dela, que perdeu inacreditavelmente o Oscar em 1999 para Gwyneth Paltrow, que é uma atuação horrorosa num filme horrível chamado Shakespeare Apaixonado. A Fernanda Torres concorria a melhor atriz em 99 por Central do Brasil e ela estava maravilhosa. Perdeu para uma atriz péssima, coincidentemente ou não, jovem, magra, norte-americana, loira. E aí a gente pode pensar se haverá justiça no mundo. Eu vou ser muito sincera, eu não acredito muito em justiça, não. Mas vai que acontece, não é mesmo? E, obviamente, a minha grande indicação de hoje, para quem ainda não viu, é ver Ainda Estou Aqui. E se você quiser refletir sobre pressão estética, etarismo e como isso é especialmente grave, pesado e violento para as mulheres, eu não me canso de indicar para vocês o livro O Mito da Beleza, que tem aí em formato paralelo, digamos assim. Um dos livros que mais me marcou dentro de todos os livros feministas que eu já li até hoje. Meus queridos, foi um prazer ter estado com vocês. Vou aproveitar este momento para pedir para vocês curtirem o canal, deixarem os comentários, curtirem esse vídeo e avisar uma coisa importante. Na segunda e na terça-feira que vem, nós temos às 7h07 da noite uma live para a gente conversar sobre o lançamento das notas do Enem e também como traçar seus planos para 2025 e garantir a aprovação. Foi um prazer estar aqui.